Olá, estamos aqui mais uma vez com mais uma videoaula onde trataremos de regras de 3. Vamos falar de regras de 3 simples e composta. Trago neste vídeo para vocês sobre a regra de 3 simples, que é trabalhar com grandezas que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Nos problemas com grandezas proporcionais, organizamos os dados numa tabela. Então, nós coletamos esses dados e montamos para que possamos resolver esses problemas. Então, vejamos. Nessa tabela, geralmente conhecemos 3 valores, certo? E procuramos descobrir o quarto valor. Por isso, esse tipo de problema é conhecido como regra de 3 simples, certo? Então, vejamos. Temos um exemplo aqui já para a gente resolver. Com velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem em 14 horas. Se a velocidade fosse de 70 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Então, possam perceber que esse problema é do nosso cotidiano. Então, nós vamos montar com as grandezas que nós temos. E quais grandezas que nós temos? Nós temos a grandeza velocidade média e tempo, que está em horas. Então, escrevendo aqui, nós podemos montar como velocidade média e tempo. Então, o problema fala que se eu fizer uma viagem a 80 km por hora, essa é a velocidade que está no meu carro, eu vou conseguir terminar essa viagem em 14 horas, certo? Então, 80 km por hora, eu termino essa viagem em 14 horas. Mas, se eu tirar o pé do acelerador e estiver a 70 km por hora, então, qual vai ser o meu tempo? Então, isso é a regra de 3 simples, né? Então, nós precisamos analisar agora se esse problema é direta ou inversamente proporcional. Então, vamos perceber que a grandeza velocidade média, ela diminui. Ou seja, eu estava andando 80 e passo a andar 70 km por hora. Eu diminuí a minha velocidade. Quando acontece isso, já que eu estou fazendo uma viagem, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para terminar essa viagem? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então, eu vou gastar mais tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Ok, então, depois que nós montamos a nossa estrutura, nós vamos elaborar, montar as nossas proporções, onde nós temos 80 está para 70, assim como x está para 14. Né? Percebam que nós invertemos no termo x, pois as grandezas são inversamente proporcionais. Então agora nós vamos fazer o que nós já sabemos, que é multiplicar cruzado. Percebam que aqui o 80 é divisível por 10 e o 70 também é divisível por 10. Então eu vou fazer essa simplificação para facilitar as nossas contas. Então agora é só multiplicar. Então eu tenho 7 vezes x é igual a 8 vezes 14. X então é igual a 8 vezes 14 dividido por 7, que a gente já poderia ter multiplicado 8 vezes 14, obtendo esse valor, depois dividiria por 7. Mas como eu percebi que o 7 é múltiplo, o 14 é múltiplo de 7, nós vamos simplificar. 14 dividido por 7 é 2, 7 dividido por 7 é 1. Então agora eu posso multiplicar 8 vezes 2. Então, 8 vezes 2 são 16 horas. Ou seja, se eu estiver viajando a 70
quilômetros por hora nessa viagem que eu fiz, eu vou gastar um tempo de 16 horas, ok? Essa é a regra de 3 simples. Espero que vocês tenham entendido. Nos veremos no nosso próximo encontro, onde trataremos da regra de 3 composta. Até mais!